Olá pessoal, eu vou falar nesse vídeo sobre quebras de paradigmas na matemática. A palavra paradigma ela vem de Thomas Kuhn, no que diz respeito à historiografia da ciência, como sendo um conjunto de crenças, conceitos, ferramentas, ideias, enfim, um arsenal de itens que fazem com que aquela comunidade seja um grupo científico. Então, os matemáticos diferem dos físicos porque os matemáticos formam um grupo social munido de tais e tais paradigmas, os físicos de tais e tais paradigmas. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a ideia do paradigma, os problemas da definição e tudo mais, porque o propósito aqui não é esse, não. Tá? A ideia aqui é mostrar que os paradigmas podem mudar com o tempo. E isso é muito importante, porque a matemática ela guarda um estigma de ser a ciência mais pura e exata do pensamento humano. Certo? Ela é usada como exemplo para muitas situações. Às vezes a pessoa diz, isso aqui é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Isso é comum, né, no linguagem cotidiana. Mas, em diversas situações históricas, alguns paradigmas matemáticos relacionados à exatidão, à certeza, à sua capacidade de demonstrar qualquer coisa sem sombra de qualquer dúvida e etc., foram colocados em xeque. Tá? Então você dá alguns fatos que mostram isso. O primeiro deles diz respeito à concepção grega, mais especificamente concepção pitagórica dos números. O número é relacionado com quantidade. Então, para os pitagóricos, os números estavam sempre relacionados com grandezas comensuráveis. Só para fixar as ideias, para a gente não entrar em muitos detalhes, as grandezas comensuráveis elas acabam que definem a existência do que hoje nós conhecemos como números racionais. Ou seja, o que eu quero dizer é que como se fosse o seguinte, os pitagóricos só conhecem números racionais. Tá? Mas olha, eu estou fazendo uma leitura contemporânea de uma forma de ver dos pitagóricos. A ideia é que para os pitagóricos não tem essa questão de número racional e inteiro, não é isso não. Número é número. E ele está relacionado com grandezas comensuráveis. Ou seja, com grandezas que possuem um padrão medida comum. Tá? O número está relacionado com quantidade, com medida. Então, quaisquer né, se eu pegar duas barras de qualquer tamanho, sempre eu posso achar um padrão de medida comum. O que significa isso? Significa que eu vou pegar as duas barras, vou subdividir em partes. E é claro, né, se a barra tem uma medida e a outra uma medida diferente, pode ser que se eu escolho um pedacinho para ser unidade de medida, esse pedacinho caiba um número inteiro de vezes numa barra, mas não caiba no outro. Quando os pedagogos falam que todas as grandezas são comensuráveis, eles querem dizer que, quaisquer que sejam as barras, eu sempre vou achar alguma medida que caiba um número inteiro de vezes nas duas barras. Tá? Então é possível, usando a linguagem contemporânea, fazer um tanto de contas e mostrar que isso significa dizer que só existem números racionais. Bom, mas o próprio Teorema de Pitágoras, aplicado num quadrado de lado 1, por exemplo, ele mostra que a hipotenusa tem uma medida que não é racional. Como que isso era dito naquela época? Que a diagonal e o lado do quadrado não são comensuráveis. Bom, isso é um fato que desaba com a cosmologia pitagórica a respeito do número. É importante que o número tem um papel tão fundamental para os pitagóricos que música era definida como uma aritmética prática.
Então, para os matemáticos daquela época, todas as coisas que eram estudadas eram matemática, tudo era matemática. A astronomia é uma geometria prática, a geometria que desenvolveu, como que a gente chamou de geometria, é uma geometria teórica. E a própria geometria também ela está relacionada com essas questões numéricas intrinsecamente. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa relação, mas é importante que então a concepção de número foi desconstruída. Um outro fato importante diz respeito ao postulado das paralelas de Euclides. Euclides postulou que que por um ponto fora de uma reta passa uma única paralela. Postulou. Bom, não foi exatamente dessa maneira que o quinto postulado de Euclides foi enunciado, mas é uma maneira equivalente. Por volta do século XVIII, XIX, antes disso também, mas principalmente nessa época, século XIX, isso foi questionado. Será que o postulado dos paralelos, na verdade, não é um teorema? E tentaram provar. Bom, isso já foi uma outra coisa que destronou um princípio fundamental da matemática, que é o da geometria euclidiana. Porque eles conseguiram, eles não conseguiram provar, mas provaram uma coisa que naquela época era meio estranha, ou seja, que o postulado de Euclides não pode ser provado. Mas se eu negar esse postulado, eu crio uma geometria tão consistente quanto a do Euclides. Bom, essa palavra consistência, ela apareceu pela primeira vez no vocabulário, no corpo de paradigmas da matemática. Ela não existia. O que significa uma matemática consistente? Significa o seguinte: uma teoria matemática é consistente quando aqueles postulados eles são capazes de produzir teoremas que não são contraditórios uns com os outros. Tá? Então, eu não posso, do mesmo conjunto de postulados, produzir um teorema A e um teorema não A, ou seja, um teorema que fala o contrário do que o primeiro falou. Isso não pode acontecer. Então, bom, por que eles fizeram isso? Principalmente Gauss, Poliai, etc. Havia uma preocupação das pessoas não concordarem com essa geometria que eles estavam inventando. Como assim contrariar o postulado das paralelas? Contrariar o postulado das paralelas significa dizer que por um ponto fora de uma reta pode passar várias paralelas. Ou que por um ponto fora de uma reta não passa nenhuma paralela. Que coisa louca que é essa? Claro que eles vão dizer, essa teoria que vocês estão inventando com esses novos postulados, essas duas teorias, né? Elas não fazem sentido. Bom, mas o que significa não fazer sentido? Matematicamente, uma teoria não faz sentido quando ela produz resultados contraditórios. E o que esses caras nessa época provaram é que uma não falou que uma é consistente a outra, não. Falou que uma é tanto consistente quanto a outra. Isso foi provado, demonstrado. É muito interessante que é uma das primeiras vezes em que se prova na matemática não coisas relacionadas a objetos matemáticos, mas sim coisas relacionadas à própria matemática. Então estava sendo demonstrado alguma coisa que diz respeito ao conhecimento matemático. Tá? Uma teoria é consistente da mesma forma que a outra. Ou seja, se os caras quisessem dizer que essa nova teoria era inconsistente, então, pelo teorema que Gauss e companheiros provaram, a euclidiana também seria inconsistente. Tá? Então, não podia, de forma alguma, dizer alguma coisa que fosse uma crítica, reduzir, né, de alguma forma aquelas teorias, porque isso implicaria em reduzir a teoria que naquela época era tida como uma teoria que não se pode mexer, que é perfeita, papapá. Tá? Um terceiro fato diz respeito à teoria de Galois. Durante toda a história da matemática, o pessoal tentava achar raízes do que hoje a gente chama de equações. A ideia da equação, na verdade, ela vem do Renascimento com
os árabes, hindus, mas principalmente com alguns matemáticos que, na Europa, que começaram a introduzir símbolos e etc. Né? E aí que vem a ideia da equação. Mas a questão é que sabia-se resolver a equação do segundo grau, do primeiro grau. Alguns italianos conseguiram uma fórmula para resolver a equação do terceiro e do quarto grau. Mas do quinto grau ninguém conseguia achar uma fórmula. Tá? E isso aí foi perdurando durante muitos séculos, até que no século XIX, um rapaz chamado Galois provou que não há como encontrar a fórmula para resolver a equação algébrica de grau 5 e diante. Então, olha só, novamente, o Galois não provou alguma coisa relacionada com o objeto. Falou, não tem jeito de achar fórmula. É uma coisa que também pula fora daquilo que está se acostumado a pensar em matemática. Né? Como que alguém demonstra que não tem jeito de achar fórmula? Certo? Então, a gente começa a perceber que, né, olha só, a questão das geometrias euclidianas e não euclidianas vem no século XIX também, mas um pouco antes dessa do Galois. Então você vê um movimento de se pensar a matemática fora da matemática. Tá? Então, os caras começaram a sair da caixinha. Isso é uma quebra de paradigmas muito grandes. Pensar que você vai provar que tem coisa na matemática que não pode ser provada. Certo? Ou você constrói uma teoria, você diz, olha, essa teoria nova aqui, eu não sei se ela é consistente, mas ela é tão consistente quanto a que tinha antes. Bom, e por fim, nós vamos falar do Teorema de Gödel. Essa questão da consistência, ela ficou aí na cabeça de alguns matemáticos, né? Eles ficaram tentando provar a consistência. Ou seja, e provar a consistência é um termo muito complicado. Como é que você prova que uma teoria é consistente? Ou seja, que a teoria de forma alguma vai produzir resultados contraditórios. Tá? Nessa tentativa de mostrar a consistência das teorias, o Hilbert ele criou um programa. O Hilbert já é do século XX. Ele criou um programa de uma escola formalista e tal. E nesse programa eles construíram bases para metamatemática, que é exatamente uma área de conhecimento de se pensar fora da caixa, né? Pensar sobre a matemática. É uma lógica muito sofisticada e ele conseguiu mostrar que toda matemática seria consistente se a aritmética fosse. É uma ideia que faz lembrar um pouco aquilo que o Gauss estava fazendo em relação às geometrias. Bom, aí chega o Gödel e prova o seguinte, que qualquer teoria que tem como base essa aritmética, se ela for consistente, ela não é completa. Bom, aí já vem novamente outra quebra de paradigmas, né? Na verdade, um termo novo. O que significa essa completude? O Hilbert chegou a falar sobre essa questão da completude antes do Gödel, mas o Gödel provou isso. O teorema da incompletude. Uma teoria não é completa quando ela possui proposições indecidíveis. Uma proposição indecidível, você não consegue julgá-la se é verdadeira ou falsa. Ou seja, eu não consigo prová-la e nem consigo provar a sua negação. Não há como fazer isso, não há como provar isso. Então, quando uma teoria produz resultados assim, a gente diz que ela é incompleta. Gödel provou isso. Então, a matemática, se você quiser que ela seja consistente, ela vai ser incompleta. Aí você perguntou, mas tem como eu achar esses indecidíveis? Não, não tem como achar. Tá? Bom, enfim, todos esses exemplos mostram como que a gente não pode colocar a matemática nesse lugar de que está tudo pronto, tudo perfeito, seja lá qual for a concepção. A história nos mostra que qualquer concepção que a gente tem, qualquer conjunto de paradigmas que a gente tenha construído sobre matemática, em algum momento alguém pode chegar lá e tirar um tijolinho dessa construção e ela desabar completamente. É isso aí.